Vai unindo pessoas, vai colocando e um vai chamando o outro, né? E aí a gente naquele dia lá na missionária Ana Paula, né? Conhecemos os irmãos. E aí Deus colocou esse propósito no coração do pastor, da pastora, de estarmos aqui nessa tarde para levar a santa e gloriosa palavra do Senhor. Glória a Deus. E como foi dito aqui, eu já recebi muito de Deus aqui hoje. Amém, Senhor. Já recebi muito de Deus e Deus também falava comigo sobre esse lugar. Ele falava comigo que ele tem se agradado do que tem sido feito aqui. Amém, Senhor. Porque essa casa aqui, ela dá a primazia para o Senhor. Enquanto as outras casas estão abrindo às 18 horas, 19h30, essa casa às 15 horas está aqui aberta, dando primazia, preparando para as outras igrejas. E Deus tem se agradado disso. Glória a Deus, aleluia. Porque enquanto a gente fica pensando assim, poxa, domingo, aquele almocinho, né? Aquele frango assado, né? Ô glória, né? Aquela comida gostosa de domingo que acaba tarde, né? A gente, poxa, aí às vezes começa o almoço tarde e aí a gente ainda quer tirar aquele descanso, mas às 15 horas vocês estão aqui de pé aqui, louvando e adorando, e isso tem agradado ao Senhor. Amém? E que muitas outras igrejas possam seguir esse exemplo de estar começando os seus trabalhos cedo no domingo. Glória a Deus. Amém? Então, sem mais delongas, essa semana aconteceu uma situação na minha família. Minha mãe teve um corte, porque eu não sabia qual a palavra que Deus ia me dar para falar aqui nessa tarde. E aí eu falava para Deus, meu Deus, o que o Senhor quer que eu fale para o teu povo? O que o Senhor quer que eu fale para o teu povo? E aí no dia que eu soube do corte da minha mãe, né, a carne, né? Ai, minha mãe, tô preocupada com a minha mãe. Aí manda e pede oração. Mandei pra Dani, mandei pro pastor Ney, mandei pro pastor Mário. Aí o pastor Mário na mesma hora fez uma oração. E eu lá preocupada. Quando eu sentei, que aí que o Espírito Santo fala assim, quietinha, tá? Eita! Fica quieta aí que agora quem vai falar sou eu. Meu Deus! E aí eu entendi por que Deus permitiu aquele corte no dedo da minha mãe. Porque meu pai falou que derramou mais de 1 litro de sangue, pastor. Aí Jesus falou assim, o Espírito Santo falou assim, eu quero que você fale sobre o meu sangue. Oh, Deus! E Deus nunca tinha me usado para falar sobre sangue. Glória, glória, glória. E aí quando Deus falou de sangue, eu falei, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E comecei a pedir a palavra que Deus queria me dar. E aí ele foi lá para o Antigo Testamento. Eu falei, normalmente quando você fala de sangue é no Novo Testamento, né? Mas se a gente for abrir a palavra de Deus lá de Gênesis, Apocalipse, você vai falar de sangue. Meu Deus! Ô, glória! Só que antes o sangue era sacrifício de animais. Depois foi outro sacrifício. Amém? Amém. Se vocês puderem abrir lá no livro de Ezequiel, no capítulo 18. Glória a Deus. Aleluia. Livro de Ezequiel, capítulo 18. Pai. Diz assim a palavra do Senhor: a responsabilidade é pessoal. Deus. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: que tendes vós? Vós que dizeis essas parábolas acerca da terra de Israel, dizendo: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nunca mais direis esse provérbio em Israel: eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Sendo, pois, o homem justo e fazendo juízo e justiça, não comendo sobre os montes, nem levantando os olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem se chegando à mulher na sua separação, não oprimindo a ninguém, tomando ao devedor o seu penhor, não roubando, dando o seu pão ao faminto,
cobrindo ao nu com veste, não dando seu dinheiro à usura, não recebendo demais, desviando a sua mão da injustiça, fazendo verdadeiro juízo entre homem e homem, andando nos meus estatutos e guardando os meus juízos para proceder segundo a verdade. O tal justo certamente viverá, diz o Senhor Jeová. E se ele gerar um filho ladrão, derramador de sangue, derramador de quê? sangue, Derramador de sangue, que fizer a seu irmão qualquer destas coisas, e não cumprir todos aqueles deveres, mas antes comer sobre os montes, e contaminar a mulher do seu próximo, e oprimir o aflito e necessitado, e praticar roubos, e não tornar o penhor, e levantar os olhos para os ídolos, e cometer abominação, e emprestar com usura, e receber demais, porventura viverá? Oh Deus! Não viverá. Todas estas abominações ele fez, certamente morrerá. O seu sangue será sobre ele. Pode sentar em nome de Jesus. amém, Senhor. Glória a Deus. Amados, Aleluia. antes de falar sobre sangue, que nós vamos dar uma passeada na palavra do Senhor hoje, e antes da gente falar sobre sangue, eu fui pedir a Deus o entendimento, porque na Bíblia o sangue representa a vida, que é uma coisa muito preciosa dada por Deus e que deve ser respeitada. Mas antes de dissertarmos essa palavra, nós precisamos entender o que é o sangue, cientificamente falando. Qual é a função do sangue? Até a aula de ciências o Senhor quis me dar. É um fluido corporal que percorre o sistema circulatório em animais vertebrados. Qual é a função do sangue? O sangue tem como função a manutenção da vida do organismo no que tange ao transporte de nutrientes, excretas metabólicas. O que é excreta? Elimina. Então, qual é a função do sangue? Ele transporta os nutrientes, ele expulsa os metabólitos, que são organismos ruins dentro do sangue. Ele transporta oxigênio, gás carbônico, hormônios, anticorpos e demais substâncias. Ou seja, ele alimenta, limpa, entregando oxigênio fresco, outros nutrientes para todos os 100 trilhões de células, expulsando o dióxido de carbono, a amônia e outras coisas, o lixo do nosso corpo. Então a gente, às vezes, eu, por exemplo, eu estudei ciências, acho que todo mundo aqui que estudou um pouquinho de ciências, a gente pensava assim, eu pelo menos, pensava na função do sangue só como para bombear o coração, né? E fazer toda essa circulação no corpo. Mas não é só isso, né? Vai além disso. E aí nós vamos falar a respeito do sangue no Antigo Testamento. O nosso Deus é um Deus de pactos. E no Antigo Testamento encontramos o sacrifício de animais. Quando o homem pecou no Jardim do Éden, toda a raça humana ficou condenada à morte física e espiritual. E o relacionamento com Deus foi rompido. O homem passou a ser morto espiritualmente e dominado pelas paixões da carne, passando a ser inimigo de Deus e condenado ao inferno e à morte eterna. E aí Deus instituiu o sistema de sacrifício de animais. Única forma de pagar a dívida pelo pecado é o derramamento de sangue. Meu Deus. E aí lá em Hebreus 9:22 ele diz: e quase todas as coisas segundo a lei se purificaram com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Então na lei de Moisés a gente vai encontrar 5 tipos de sacrifícios que eram feitos. Era o primeiro, holocausto. Depois se você quiser estudar lá na Bíblia, está lá em Levítico, tá?
Vamos abrir agora. Levítico 1, Levítico 2, Levítico 3 e Levítico 4 e 7. Um dos sacrifícios, o primeiro era o holocausto, oferta de manjares, oferta pacífica, sacrifício pelo pecado e oferta pela culpa. E aí lá no Egito, quando houveram as pragas sobre o Egito, se falou muito em Egito aqui hoje, para ver como que Deus está falando já desde o início. Falou de Moisés, falou dos egípcios. E lá no Egito, quando Faraó endureceu o coração com o povo de Deus, ele mandou 10 pragas. Deus mandou 10 pragas sobre aquele povo do Egito. E qual foi a 10ª praga? A primeira foi com sangue. A primeira foi com sangue, porque aquelas águas se tornaram um rio de sangue e as águas ficaram improdutivas, inúteis. Esse foi o primeiro. E a última praga foi a morte dos primogênitos, dos filhos primogênitos dos egípcios. E aí o mais interessante é que quando houve essa situação, e aí eu também pesquisei sobre isso aí está lá em Êxodo 12, 7, 13 e Êxodo 12, 23. O povo, eu não entendia muito porque o sangue era derramado na porta, nos umbrais. Eu até pensava que era só pelo fato de é o lugar onde se entra, né? Então o povo egípcio, qualquer povo hoje tem uma porta, você vai passar por aquela porta para você entrar. Mas não era isso, irmãos. É que o povo egípcio, eles tinham uma lenda, rezava a lenda lá do povo egípcio, que quando eles faziam as construções deles, eles tinham uma porta, e essa porta, ela era fictícia, a porta não abria, e em volta dessa porta tinham dizeres egípcios para expulsar os espíritos que voltavam. Porque o povo egípcio acreditava que se eles colocassem aqueles dizeres na porta daquelas casas e a porta fosse fictícia, a alma que veio lá do mundo dos mortos, quando chegasse naquela porta, ela ia bater e voltar. Ela não ia poder entrar porque estava ali aqueles dizeres. E isso é uma idolatria. Isso é uma idolatria porque muitos ainda hoje na terra, por ignorância espiritual, têm consultado mortos, consultado espíritos de mortos para saber as coisas. Mas Deus não se agrada disso. Deus não se agrada disso. E aí Deus falou: não, vocês vão pegar um cordeiro, vão matar esse cordeiro, vão pegar o sangue desse cordeiro, vão passar esse sangue em cima dessa idolatria. Eita, porque eu não gosto de idolatria. Meu Deus. E aí aquele sangue foi passado ali naqueles umbrais da porta. E o espírito da morte veio, irmãos. E aqueles egípcios que achavam que o mal, que os espíritos dos mortos não assombravam eles, nem à noite eles saíam de casa, que eles tinham medo de sair à noite de casa. Glória a Deus, eu não tenho medo de pisar em lugar nenhum, irmão. Deus sabe o que eu estou falando. Eu já fui pregar no Muquiço, com os traficantes armados, não sei nem o nome das armas, que eu não entendo de arma, graças a Deus. As escopetas, sei lá o que, tudo pra cima, e a gente passando. E eles têm maior respeito, tá? Eles têm maior respeito pela pessoa que tá ali fazendo sério mesmo, levando a sério, fazendo para Deus, eles respeitam. E aí a gente passava no meio daqueles lugares perigosos, mas Deus honrava. Aleluia. E aí veio aquele espírito da morte. O espírito da morte foi passando. Foi passando, foi passando. Quando chegou naquela porta, pá! Ele bateu e foi em retirada. Aonde tinha o sangue do cordeiro. Aleluia. Glória a Deus. A sua casa tem o sangue do cordeiro? Enfermidade nenhuma. Você e para a tua família. Eita glória. Porque o espírito
da morte passou. Diz lá no Êxodo 12, 23. E quando vir o sangue na verga da porta, em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta. Sangue, irmãos. Sangue. Aleluia. É o sangue que está cobrindo a tua casa. Aleluia. Glória a É o Deus. sangue que cobre teus filhos. Aleluia. Só te falar de mim não, irmão. Mas sabe quanto tempo que eu não falo que meus filhos, que eu não tenho contato com os meus filhos? 8 anos. Porque entrou uma seta de mágoa e ressentimento no coração deles. Eu não consigo ter acesso à vida deles, muito mal, estou de longe. Mas Deus tem falado comigo, eu tenho cuidado dos teus filhos. Glória. Você não precisa falar com eles, porque quem sabe o pensamento deles, quem sonda eles, quando eles acordam, quando eles estão dormindo, quando eles estão em qualquer lugar dessa terra, eu sondo os seus filhos. É, Deus. Eu tenho visto os teus filhos, para onde eles pisam, para onde eles vão, com quem eles andam. Glória. E eu tenho cuidado dos teus filhos. Aleluia. Amém, Senhor. E aí eu tenho entregado na mão do Senhor a vida dos meus filhos, de cada um da minha casa. E agora a gente vai falar do sangue no Novo Testamento, na Nova Aliança. Para que haja perdão do pecado, é necessário que haja arrependimento e derramamento do sangue. Hebreus 12, 24. A Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Abel fez um sacrifício, todo mundo sabe. Foi falar de Caim aqui, Abel também hoje, né? Foi falado de Caim e Abel aqui hoje. Um fez sacrifício de vegetais, o outro fez sacrifício de carne. E aí Deus recebeu o sacrifício de um e não recebeu do outro. Mas não é porque um era carne e o outro era... Na verdade era o coração dele, que fazia aquilo de todo o coração para Deus. Amém? E aí lá em Apocalipse 1... E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, primogênito dentre os mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Na Roma antiga eram 3 maneiras de se executar um condenado. Quais eram essas 3 maneiras? O objetivo era não permitir a preservação de vestígios de memória. Então vamos falar lá do tempo de Jesus. Existiam criminosos, homens que eram condenados pela lei dos homens, porque cometeram crimes, assim como existe hoje. Homens cometem crimes e são condenados. E existiam 3 tipos de condenação naquela época. Lá na Roma antiga, uma era feras, lançavam nas feras lá, jogavam lá naquelas feras, as feras devoravam a pessoa. A outra era fogueira. E essas 2 primeiras era para assassinos, parricidas, crimes contra o Estado e estupros. Meu Deus. Mas existia uma terceira forma, que era a cruz. Aleluia. Sabe para que era destinada a cruz? Não era para os piores criminosos. Eram os piores dos piores dos piores. Aleluia. Meu Deus. A cruz era destinada aos escravos que atentavam contra a vida dos seus senhores e aqueles que se envolviam em rebeliões, além de todos que não eram cidadãos romanos, que era o caso de Jesus. Jesus não era cidadão romano. E a cruz poderia ser em forma de T ou em forma de punhal. Pesava entre 80 e 90 quilos. Irmãos, eu estou com 100 quilos.
Eu não gosto nem de falar disso, não queria nem lembrar disso. Aleluia. Mas você imagina carregar uma pessoa de quase 100 quilos nas tuas costas. Meu marido não consegue, coitado. É muito peso, gente. Imagina isso. Isso era impossível. Eu estava assim mesmo. E Jesus teve que percorrer 8 quilômetros carregando aquela cruz de quase 100 quilos. Depois já de ter sido torturado, Deus. cortado, Aleluia. chicoteado, cuspido, Deus de poder. humilhado. Aleluia. Ele carregou aquela cruz. Os pés eram amarrados ou pregados. A morte era lenta, muito lenta, e acompanhada de grande sofrimento. Completamente nu. Olha que humilhação. Podia ficar pendurado por horas, se não dias, sacudido por espasmos de dor, náuseas, impossibilidade de respirar corretamente, já que o sangue nem sequer podia fluir com os membros que estavam tensos a ponto de exaustão. As cravas eram pregadas nos pulsos. A estrutura nas mãos e a ausência de ossos importantes impediam o suporte de peso tão grande. E as carnes das mãos seriam dilaceradas. Morre-se de cãibra. Deus de poder e glória, poder do teu nome, é poder do teu sangue, Senhor. Aleluia, Deus. Aleluia. Glória. Que vai atrofiando seus músculos e levando a morrer Obrigada, Jesus. por falta de ar. Tu és lindo. Muitas dores gigantescas no corpo todo. Deus. E por fim, infarto do miocárdio em decorrência de esforço exaustivo. A morte de cruz era uma violência absurda. Deus. Absurda. Obrigada, Jesus. Tem uma passagem também lá em Lucas 22:44, que diz que no momento que o suor de Jesus se tornou como sangue, ele estava experimentando um estado de angústia devastadora. Seu estado psicológico estava dilacerado, combinado com profunda angústia, sensibilidade aguda e súplica intensa. Essa passagem aqui, escrita aqui, foi antes da cruz, quando ele soube que ele ia passar por tudo isso por mim. Por mim. Deus. Quem sou eu? Jesus, obrigado. Tu Por és você. lindo, tu és maravilhoso. Ele passou por isso, por mim e por você. Deus. E quando ele sentiu aquela dor, porque ele sabia que ele ia ser rasgado, que ele ia sentir dores terríveis, ele ainda chegou a dizer pro pai: Pai, afasta de mim Deus. esse cálice. Vocês acham que ele queria passar por isso? Quem quer passar por isso, irmão? Obrigada, Jesus. Quem quer passar por um sofrimento desse? Tu és digno de toda a honra e toda a glória. Mas ele aceitou. Ele falou que não seja feita a minha vontade, Senhor, e sim a tua. E lá em João 19:34, quando ele já estava lá agonizando, já estava lá agonizando, horas agonizando, um dos soldados veio com uma lança e cravou assim, ó, Deus. para ter certeza se ele estava morto. E dali
saiu sangue e água. A necessidade da perfuração parece ter ocorrido porque suas pernas não estavam quebradas. E como a lei afirmava que os criminosos deviam continuar na cruz até que morressem, o lado do nosso Senhor foi transpassado para assegurar o cumprimento da lei. Oh, Deus. O estresse emocional e físico intenso e prolongado por causar a ruptura do coração, que provoca uma morte muito rápida e faz com que outros fluidos ao redor do coração se misturem com o sangue. Por isso que sai essa água, cientificamente explicando, porque quando ele foi rasgado ali, rompeu o coração dele, e aí em volta tem um fluido que quando sai é como se fosse água. O sangue de Jesus nos purifica, santifica-nos, nos aproxima de Deus, nos compra, nos redime, nos torna inculpáveis. Esse sangue nos garante a entrada no céu. Aleluia. Nos garante a vida eterna. E aí a gente faz uma analogia que quando sai essa água, a água e o sangue, a água e o sangue, a água e o sangue, sempre a água e o sangue. A água é o batismo, é a purificação. O sangue é a expiação judicial. Olha aí o advogado aí, ó. Eu encontrei essa palavra. É expiação jurídica, ou seja, era pela lei que se pagava com sangue. Pela água somos purificados, pelo sangue somos perdoados. Água, João Batista. Sangue, Jesus. Água, batismo e unção do Espírito Santo. Sangue, morte expiatória de Jesus. Eu gostaria que você ficasse de pé nessa hora. Eu sabia que Deus ia falar tanto no meu coração nessa hora. Glória a Deus. Glória, glória, glória. Uma pergunta que o Espírito Santo está fazendo pra gente nessa tarde. Você já ouviu alguém vender sangue? Interessante que eu pesquisei isso no Google. É porque hoje em dia se faz transplante de fígado. As pessoas estão vendendo órgãos. Eu procurei venda de sangue. Não encontrei. Eu não encontrei venda de sangue, irmãos. Você sabe qual é o preço do sangue? Quanto custa o sangue? Quanto custa 1 litro de sangue? Você sabe o preço? Não tem preço. Não tem preço. Mas Jesus pagou o preço. Glória a Deus. Ele pagou um alto preço pela sua vida e pela minha vida. Aleluia. Glória a Deus. Ele deu a vida dele, irmãos. Sabe? Obrigada. Ele não deu o que sobrava, não. Às vezes a gente chega, como o pastor Mário falou. Eu achei lindo quando o pastor Mário falou assim, vamos pedindo perdão porque ele não chegou aqui no horário. Poxa, ele nem estava tão fora do horário assim, porque normalmente uma tolerância aí é de uns 15 minutos, 20 minutos. Ele estava antes disso. Mas ele gosta de ser pontual para o Senhor. Sabe por quê? Porque ele quer fazer o melhor. Aleluia, Deus. Ele quer fazer com excelência. Aleluia. E a gente também precisa, irmãos, fazer tudo com excelência para esse Deus. Glória a Deus. Sabe? E às vezes a gente, hoje não, hoje eu não vou não, porque eu tô com frio. Eita. Hoje eu também não vou, não tá muito calor, não vou pegar esse sol na cabeça. Jesus. É assim que às vezes a gente faz. Na hora de dar oferta, tem uma nota de 50 conto ali na carteira. 100 prata.
missionária, mas o que tem a ver, missionária, o que tem a ver dinheiro com isso? Tem tudo. Meu Deus. Sabe por que tem tudo? Porque muitas vezes é Deus querendo te alertar Meu Deus. que você precisa ter. Ô, Mas não é Big Brother Brasil. Amém? amém. A gente compra lá a comida, a melhor comida para encher nossa geladeira. E na casa do Senhor, ó, tem R$2 aqui, pão. Vou dar R$2. Meu Deus. Não, você tem que sentir que você está fazendo o melhor para Deus. Amém? Você nessa tarde já aceitou o sacrifício de Jesus? Quem aqui nessa tarde já aceitou esse sacrifício de Jesus pela sua vida? Levanta sua mão. Glória. Amém. Aleluia, Deus. Mas existem pessoas que estão vendo a gente. Existem pessoas lá dentro da tua casa. Existem na sua vizinhança, no seu trabalho, onde você vai. Deus. Pessoas que, na hora da angústia, corre pro banco para falar com o gerente, corre para falar com a vizinha, corre para falar com o patrão, corre para falar com o marido. Ah, meu marido, me ajuda. Mas não conhece o nosso Deus, não conhece o Jesus que a gente serve. Então a gente precisa falar desse sacrifício para as pessoas, irmãos. Amém, Senhor. Nós precisamos falar desse sacrifício de Jesus. Porque essas pessoas precisam ter um Deus para elas contarem. Amém? Amém. Jesus de Nazaré. Jesus, o Cordeiro vivo. Vivo. O sacrifício perfeito. Meu Deus. O Cordeiro vivo. E eu quero te perguntar nessa tarde: você já aceitou Jesus? Glória a Deus. Com a licença aqui do pastor Mário, da pastora Adriana, mas eu quero renovar minha aliança com Jesus hoje. Missionário, eu quero renovar. Sabe por quê? Porque às vezes o tempo vai passando, as situações vão vindo e a gente às vezes vai esfriando e vai achando que Deus não está ouvindo e vai achando que, não, hoje eu não quero, não tem, não. Eu sou a primeira a estar aqui na frente aqui, ó. Quem mais pode vir aqui na frente renovar sua aliança com Jesus? Ô, glória. Eu sou a primeira a estar aqui, irmão. Então vamos fazer o seguinte, vem todo mundo aqui. Glória a Deus. Pronto, Amém, Senhor. Glória a Deus. pronto. Vem todo mundo Aleluia. aqui na frente. Vem todo mundo aqui na frente. Vem todo mundo aqui na frente. Aleluia. O Senhor quer renovar. Ele quer renovar. Ele quer renovar a aliança dele contigo. Ele quer renovar. Ele quer renovar nessa tarde, irmãos. Sabe? Então vamos fechar nossos olhos. Aleluia, Deus. Santo de Israel. Meu Deus. Jesus de Nazaré. Aleluia. Eita glória. Quem sou eu, Pai, para estar aqui diante do teu povo? Quem somos nós para receber tamanha graça? Porque foi um favor imerecido, Jesus. Eita glória. Ninguém aqui merecia isso não, Senhor, a começar por mim. Mas o seu sangue, esse sangue carmesim, esse sangue puro, esse sangue santo, que nos purifica, está aqui nessa tarde. Glória a Deus. Senhor, nos cobre com teu sangue, Pai. Aleluia, Pai. Senhor, aonde a gente colocar a planta dos nossos pés, Senhor, as pessoas precisam ver o Senhor em nós, Senhor. Aleluia. Eu não quero ser vista como a evangélica, a missionária. Não. Eu quero ser vista como uma cristã, Senhor. Então nos ajuda a ser vistos como o Senhor é visto. Glória a Deus. Você ajuda quando a gente estiver no nosso trabalho, receber uma ofensa, a gente se calar. Nos ajuda a amar aqueles que nos desprezam.
que nos humilham. É, Deus. Porque fala-se tanto de poder, de unção, de fogo. Mas vou falar de perdão, Senhor. Precisamos falar de perdão, de amor. O mundo está carente disso, Jesus. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda nesse tempo, Senhor. Não sermos vistos como religiosos, como fariseus, como hipócritas. Não, Senhor. Nós queremos ser vistos como homens e mulheres de Deus. Glória a Deus. Como homens que glorifiquem o teu nome, Senhor. Então glorifica o teu nome na vida dessa irmã aqui. Glorifica o teu nome na vida desse varão aqui. Glorifica teu nome na vida dessa irmã aqui, ó. Glória a Deus. Dessa aqui, ó. Aleluia. Da irmã Dani, do pastor Nelo, do pastor Mário, desse irmão aqui, ó. Dessa irmã, desse irmão, da pastora Adriana, Senhor. Aleluia, Deus. Na minha vida. Glória a Aonde a Deus. gente chegar, aonde a gente colocar o nosso pé, Senhor. Primeiro vai o teu sangue na nossa frente. É, Deus. O teu sangue, Pai. E desfaz agora toda perturbação lá na nossa casa, na nossa família, toda feitiçaria, todo mal, tudo que se levanta contrário, Jesus. Demônio não pode ficar onde tem o sangue de Jesus. Demônio não resiste ao poder que há no nome de Jesus. E Satanás, aonde você estiver na nossa casa, nos nossos relacionamentos, você bate em retirada agora. Nessa tarde, em nome de Jesus. Amém. Toda obra contrária seja desfeita agora pelo poder que há no sangue de Jesus. Glória a Deus. Você crê nisso? Aleluia. Você crê nisso? Amém. Então aplauda ele. A ele, a ele. Pra ele tem que ser mais forte. Pra ele tem que ser mais forte. Pra ele, é pra ele. Eu agradeço a oportunidade, pastor, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Amados, missionária Estrela, como Deus usou a senhora com bastante propriedade. Glória a Deus. Agora, só o que me deixa mais impressionado é que a missionária acabou de falar agora que um homem morreu numa morte na cruz. Um homem morreu numa morte na cruz. E aí ela fala assim: você quer renovar a sua aliança com Deus? Aí o povo fica olhando para ela. O pessoal da igreja fica olhando para ela, como se a vida do pessoal da igreja tá maravilha. Tô falando do pessoal da igreja, tá? Os visitantes, por favor. Como se a vida do pessoal da igreja estava uma maravilha. Ela está falando aqui do sangue, que o homem morreu pelo sangue, que o homem chegou a chorar, ela mostrou como o homem se sufocou. E aí, ela está dizendo: você quer renovar a sua aliança hoje? Fica todo mundo olhando para ela como se a vida, vocês fossem um Eliseu da vida, que tem a unção dobrada de Elias. Meu Deus, Senhor, até quando, Pai? Meu Deus. Até quando, Senhor? Até quando, Senhor, o ser humano vai entender esta morte na cruz? Até quando, Senhor? É, Jesus. Até quando, Senhor? Meu Deus. Até quando esse ser humano vai entender esta morte na cruz? Meu Deus. Caralho, caralho. Um homem foi sufocado. Um homem foi escarnecido. As pessoas levavam dias para morrer na cruz. Ele morreu com 9 horas.
com 9 horas. Não é isso, pastor? Se eu estiver errado, me corrija. Ele morreu com 9 horas. Glória! Para você ver como é que o sofrimento dele está horrível. Diaconisa, você errou hoje? Esse pecado que você errou hoje, ele levou lá em cima da cruz. Eita, glória. Arnaldo, você mentiu hoje. Esse pecado que você levou hoje, ele levou lá em cima da cruz. Igor, você ficou desmotivado, chateado, aborrecido. Esse pecado ele levou com ele lá em cima da cruz. Aleluia, Deus. Meu Deus! Carlos, Glória. não, hoje eu não quero ir para a igreja, ou sei lá, está aborrecido. Esse pecado ele levou com ele lá em cima da cruz. E hoje ele dá a oportunidade de nós renovarmos a aliança. E aí ficamos olhando para cada missionário. Tipo assim, vou falar igual o meu amigo lá do mundo. Quem mandou Deus morrer por mim? Pedir para ele morrer por mim. Eu tenho um amigo meu que fala isso, sabia? Sabia? Você sabe por quê? Porque ele não consegue entender as coisas do Espírito. Só vai conhecer as coisas do Espírito que realmente tiver no Espírito. Quem não tiver no Espírito não vai reconhecer as coisas do Espírito. Vai falar do Espírito, do Espírito, do Espírito, do Espírito, do Espírito e não vai entender. Porque ainda a carne está falando muito alto. E aí, quem foi lá no Ulisses, foi eu, pastora Patrícia, a diaconisa Priscila, a carne vai sempre ganhar o Espírito. Sempre. Sempre. E aí você vai falar assim, nossa, a missionária Estrela chorou. Claro, é porque ela está no Espírito. Aleluia, Deus. Nossa, a pastora Adriana é maluca, que ela fica pulando por aí, sube, vai, desce, sobe, unge, sabe o quê? Ela está no Espírito. O pastor nele está aqui, ó, a mão dele chega a contorcer, chega a pular. Sabe por quê? Porque ele está no Espírito. Glória! Glórias a Deus, Senhor. Aleluia. Glória a Quem Deus. que está no Espírito, com certeza vai conhecer as coisas do Espírito. Aleluia. Amém, Meus Senhor. amados, eu não estou recriminando nem brigando, mas se é dada essa oportunidade para você, aceite essa oportunidade. Amém, Senhor. Quando você vem aqui na frente, você não está dizendo que você está em pecado, não. Aliás, pecados nós estamos todo dia. Sabia, cara? Aleluia! Quem quer renovar o voto? Eu sou o primeiro a vir aqui na frente, quer nem saber. E ela, o pastor está em pecado também, porque você também está. Então, meus amados, não vamos perder essa oportunidade, não vamos perder essa essência. Deus está dando essa oportunidade para mim e para você. Venha na frente. Não, eu estou aqui, Senhor. Eu quero ser renovado, sim. Eu quero. Tá, fica aí, Eliseu. Não, eu vou contigo. Eu juro por Deus que eu vou contigo. Fica aí, rapaz. Esse povo está aí, esses discípulos do profeta. Não, Eliseu falou, não, Elias, eu vou contigo. Quando chegou em Betel, certo? Agora eu vou para Jericó. Eliseu, fica aí. Não, eu juro por Deus que eu vou contigo. Mas está o povo aí, os profetas, eu não quero ficar com eles, eu vou contigo. E como chegamos lá em Jericó, certo? Agora nós vamos ter que vencer o Jordão. Fica aí, Eliseu. Não, eu vou contigo. Glória! Eu vou contigo. Glória a Deus. Que a gente possa ir contigo sempre com o nosso Deus. Missionária, gente, olha, a palavra de Deus ela é sensacional. Aleluia, Deus. Deus fala do Espírito Santo, Deus fala do sangue, Deus fala dentro da glória. E a missionária me deu assim uma mensagem imensa. O sangue traz o gás carbônico, traz o oxigênio, leva o gás carbônico, o sangue traz os bons nutrientes, leva o bom nutriente. Não foi à toa que Jesus usou o sangue, porque o sangue traz, o sangue traz, o sangue traz. Glória a expulsa Deus. o pecado. Aleluia. O sangue traz e expulsa o seu pecado. Que possamos ter esse sangue de Jesus sobre nós. Em nome de Jesus. Missionário, que Deus te abençoe. Amém, muito, Senhor. muito, Glória, muito. glória, glória. Eu estava ali vibrando, chorando. De vergonha, viu? De vergonha. Porque um homem morreu por mim.
do pecado que eu cometi hoje. Caramba. Do pecado que eu vou cometer amanhã. Eita, Do pecado que eu vou glória. cometer depois da manhã. Do pecado que eu permitei depois da manhã. Um homem morreu por mim. Dona Maria Alice. Deus é maravilhoso. Ô, Deus é glória. tremendo. Dona Maria Alice, vem cá que eu quero fazer uma oração pela senhora, em nome de Jesus. Glória a Deus. Inclusive, eu queria que você, que tem costume de orar,